Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo nós vamos falar sobre contratos, né? A- as obrigações que nós temos com contratos, né? E as responsabilidades sobre eles. Afinal de contas, esse é um problema muito recorrente nas relações de consumo. Afinal de contas, quem nunca teve, se nunca teve em algum momento vai ter algum conflito relacionado a um contrato com uma autoescola ou uma festa de casamento, né? Uma cerimônia de casamento, uma festa de aniversário, ou aquele curso enganoso que lhe param no meio da rua oferecendo uma entrevista de emprego para seu filho, né? Só que na verdade é uma entrevista de emprego mentirosa que diz que antes dessa entrevista precisa passar por um treinamento e aí esse treinamento é pago, daqui a pouco você está assinando um contrato e já está gastando uma grana, né? Mas aí, de repente, por algum motivo, você precisa cancelar esse contrato. Seja porque você não precisa mais, seja porque não pode mais arcar com as parcelas, seja porque você se deu conta que foi enganado ou enganada. E aí, o que fazer, né? Então, primeiramente, nós vamos falar dos contratos viciados. Vai acontecer muitas vezes de existir contratos viciados, né? Ou seja, contratos com cláusulas abusivas. É muito comum. Né? Contratos de autoescola, contratos de cerimônia de casamento, onde a multa por rescisão contratual às vezes chega em torno até de 100%, né? Contrato onde diz que se você desistir do contrato, que você perde todo o valor investido, né? Que se você rescinde o contrato, você não tem os valores pagos devolvidos, né? Pago a multa de 100%, né? E aí há uma variação de 40%, 50% e até 100%, né? Diz que se você desiste do contrato, você perde tudo, né? Então, isso é uma cláusula abusiva. E o que o Código de Defesa do Consumidor vai falar sobre isso, né? No artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer que é nula de pleno direito toda cláusula abusiva que viole qualquer artigo do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, qualquer cláusula no contrato, qualquer cláusula no contrato que viole algum artigo do Código de Defesa do Consumidor, ela é nula de pleno direito, ou que faça com que o consumidor renuncie de direitos, né? Então, se o contrato ele há uma cláusula desse tipo, essa cláusula é nula de pleno direito e o consumidor ele tem direito de anular esse contrato e se ele já pagou algo, ele ter o seu dinheiro de volta e pode cancelar o seu contrato sem ônus nenhum e sem pagar nenhuma multa, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos de situações onde pode haver cláusulas abusivas e que o consumidor ele pode ser beneficiado por esse artigo do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula que impede o reembolso, né? Essa situação, né, onde há no contrato dizendo que se o consumidor desiste do contrato, ele perde tudo que pagou. É uma cláusula abusiva e ela é nula de pleno direito. Limitação indevida de responsabilidade. São cláusulas onde o fornecedor ele se exime de responsabilidade por defeito na prestação de serviço ou no fornecimento de produtos, né? É onde ele coloca lá no contrato que se algo der errado, né, no fornecimento do produto ou serviço, na prestação de serviço ou no fornecimento do produto,
ele se exime de responsabilidade, né? Então, isso também é uma cláusula abusiva e ela é nula. Alteração unilateral do contrato. É uma cláusula que dá direito ao fornecedor, né, ao contratado, alterar o contrato a seu bel prazer, sem acordo ali com o contratante, né? Então também é uma cláusula abusiva e ela é nula. Multa excessiva. Se o fornecedor coloca ali uma multa de 50%, 60%, 70%, ele vai ferir o Código de Defesa do Consumidor, né? Ali o artigo 39, inciso 5º, que é exigir vantagem excessiva do consumidor, então ela é nula também de pleno direito, né? Venda casada, né? Que aí fere o artigo 39, inciso 2º, que é quando você exige a venda de um produto condicionado a outro, né? Então também é nula de pleno direito. A renúncia de direitos, né? Quando no contrato vai exigir que o fornecedor exija qualquer tipo de direito no contrato, então essa cláusula também vai ser anulada. Foro distante. O foro distante vai ser quando vai estar no contrato rezando que qualquer conflito, qualquer desacordo entre o contratado e o contratante, o foro elegido para que se possa mediar a questão seja o fórum, por exemplo, em outro estado que não a cidade de Salvador, estado da Bahia, por exemplo, em outro estado, que dificultaria a ida do contratante por exemplo, a outro estado. Imagine se elege o fórum do Rio Grande do Sul e o consumidor vai ter que ir no Rio Grande do Sul para as audiências, né? Então, é uma coisa que seria inviável, né? Então, também é uma cláusula abusiva, né? Fidelização sem vantagem, né? Seria um contrato, por exemplo, um contrato com uma operadora de internet, né? Internet de celular, onde faz uma fidelização longa e que não dá vantagens claras para o consumidor. Seria um contrato também onde seria uma cláusula abusiva e poderia ser anulada, né? Então, essas são situações onde seria contratos viciados e que o consumidor ele poderia pedir a anulação do contrato, né, o encerramento do contrato, sem nenhum ônus, por conta de ser um contrato viciado, né? Então, ele invocaria o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e teria o direito de encerrar esse contrato sem nenhum ônus. Pronto. E agora, digamos que o contrato está tudo ok, né? Você tem um contrato, está tudo ok, não tem nenhuma cláusula abusiva, mas você desistiu do contrato, né? Seja por dificuldade financeira, seja porque não vai mais continuar o curso, não vai poder frequentar mais a autoescola, né? Ou simplesmente desistiu de casar, não vai ter mais festa de aniversário, e aí você desistiu do serviço, né? Como é que faz? Né? Há muitas situações que o fornecedor ele não quer encerrar o contrato, né? Ele diz que não quer encerrar o contrato e aí diz que se o consumidor, né? Se o contratante vai encerrar o contrato, que ele vai perder o investimento, né? Eu não vou devolver o dinheiro, né? Isso não pode, né? Isso não pode, né? Aí a gente pode apelar para o Código Civil, no artigo 473, que vai dizer que ninguém é obrigado a permanecer contratado, né? Ninguém é obrigado a permanecer contratado eternamente com ninguém. A gente vai ver muitos advogados, né? Vai ver muitos advogados fazendo contrato para empresas, vai fazendo contrato para as empresas
e defendendo empresas também nos tribunais, alguns por imperícia mesmo, né? Porque alguns advogados, eles se propõem a defender clientes, defender empresas em todas as áreas, né? Advogados que atuam na área criminalista ou na área trabalhista e não se especializa em defesa do consumidor e ainda assim pega causas a qual ele não está preparado e quer usar o Código Civil para causas consumeristas, né? E aí muitas vezes cita o conceito de pacta sunt servanda, que é um termo latino, é um conceito latino usado no direito, né? Literalmente seria, né, o pacto deve ser mantido, né? Uma tradução mais próxima do latim, né? O pacto deve ser mantido. Numa tradução livre, a gente pode traduzir como vale o que está escrito, né? Vale o que está escrito, vale o que foi assinado, né? O contrato deve ser mantido. Mas a questão é que, nessa situação, o pacta sunt servanda, né, que vai estar baseado no Código Civil, ele vai valer num contrato entre duas pessoas, né? Um contrato entre civis. Quando se trata de um contrato entre uma pessoa jurídica, né, ou seja, entre uma empresa e uma pessoa, aí o que vai valer é o Código de Defesa do Consumidor, né? O que vai valer é o Código de Defesa do Consumidor e uma situação onde a pessoa jurídica, a empresa, ele quer imputar uma multa de 100% porque o cliente está destinado do contrato, aí acaba se tornando uma situação abusiva e ela pode ser nula de pleno direito, né? Ela pode ser nula de pleno direito, né? Então, o que a gente pode fazer aí? A gente pode apelar para o mesmo Código Civil, né? A gente pode apelar para o mesmo Código Civil, que pode até parecer uma contradição, só que a situação, no direito, o direito vai sempre tender a beneficiar o consumidor, porque o consumidor é a parte mais fraca da situação, né? O consumidor ele é hipossuficiente, né? Então o direito vai entender que a empresa ela sempre tem pessoas assessorando, né? Quando a empresa ela vai redigir o contrato, ela tem uma equipe, né? Tem advogados, tem diretores, tem administradores para redigir o contrato, tem pessoas assessorando e o consumidor ele está ali sozinho. Então, o direito sempre vai favorecer o consumidor. A gente pode apelar para o mesmo Código Civil, no artigo 473, que vai dizer que ninguém é obrigado a permanecer contratado eternamente. E o que se pode propor é a rescisão do contrato com uma multa no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Defesa do Consumidor não há uma definição de um valor de uma multa, né? Não há um valor definido, mas aí a gente pode se basear na lei de usura, né? Na lei 22.626 de 1933, né? Podemos nos basear na lei de usura, no artigo 9º, e que os tribunais chegou a um entendimento que uma multa de 10% a 30% é razoável, né? Então, assim, nos casos onde não houver a cláusula abusiva que seja nula de pleno direito, a gente pode apelar para uma rescisão contratual com uma multa, né? Uma multa indenizatória que pode chegar de 10% a 30% e haver a rescisão contratual, né?
Então é isso, né? Essa é a situação hoje dos contratos, onde sempre as empresas tentam tirar o dinheiro do consumidor, né? Fazendo esses contratos abusivos, onde coloca a multa aí de 100%, mas que o consumidor ele não é obrigado a aceitar.